E aí, hoje a gente vai mergulhar numa das viradas de chave mais importantes da história. Como a Revolução Francesa simplesmente reinventou a nossa ideia de direitos e de identidade. É a história de como as pessoas deixaram de ser apenas súditos de um rei para se tornarem cidadãos de uma nação. Para começar, vamos dar uma olhada em algumas ideias que, para a gente hoje, são super normais, né? Pensa bem, a ideia de que todos são iguais perante a lei, que está lá na nossa Constituição, ou que todos os seres humanos nascem livres e iguais, como diz a Declaração Universal, poxa, isso parece o básico do básico hoje em dia, certo? Mas a questão é, de onde veio isso tudo? Porque, olha, essa noção de direitos universais já foi considerada uma loucura, algo super radical. Para a gente entender como essa semente foi plantada, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, para um mundo com regras bem diferentes. Então vamos lá. Imagina a França do século XVIII, um lugar construído com base no princípio exatamente oposto. A desigualdade não era a exceção, era a regra. Esse sistema era conhecido como o Antigo Regime, e basicamente ele dividia todo mundo em três grupos, ou estados. E olha, o lugar onde a pessoa nascia definia literalmente tudo na vida dela. Não tinha para onde correr. Olha só que incrível essa caricatura da época, ela diz tudo. O povo comum, que era o chamado terceiro estado, tá ali carregando o clero e a nobreza nas costas. Isso não é só uma metáfora, era quase uma descrição literal daquela sociedade. Vamos detalhar isso. O primeiro e o segundo estados, ou seja, o clero e a nobreza, tinham todo o poder, todas as terras e, o mais importante, eles praticamente não pagavam imposto nenhum. A vida deles era puro privilégio, garantido só por terem nascido na família certa. Então, o resumo da ópera é esse. 97% da população, o terceiro estado, sustentava todo o resto pagando quase todos os impostos e não tinha voz nenhuma nas decisões do país. Era uma pirâmide social completamente desequilibrada, prestes a desmoronar. Pois é, esse sistema super injusto era um verdadeiro barril de pólvora. E, como a gente vai ver, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo e acenderam o pavio. Foi tipo uma tempestade perfeita, sabe? O governo estava completamente quebrado por causa de gastos com guerras. Para piorar, uma colheita ruim deixou o povo passando fome e no meio disso tudo começaram a se espalhar as ideias do iluminismo, falando sobre liberdade, sobre igualdade, e isso criou uma insatisfação gigantesca. E aí, em 1789, a coisa explodiu de vez. Depois de ser basicamente ignorado pelo rei, o povo foi para a rua e tomou a Bastilha. A Bastilha era uma prisão, um símbolo do poder absoluto do rei. Então, invadir aquele lugar não foi só um ato de rebeldia, foi o estopim que incendiou a revolução em toda a França. E no meio de todo esse caos, de toda essa revolta, nasceu um documento radical, que ia redefinir para sempre a relação entre governo e as pessoas. Era a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A ideia central dela era revolucionária para a época. A de que os direitos não são um favorzinho do rei. Eles são naturais, sagrados e todo mundo já nasce com eles. Ponto final. A declaração falava em liberdade, em propriedade, coisas fundamentais. Mas, e aqui tem um mais bem grande, a palavra homem, no título, era para ser lida ao pé da letra. As mulheres, as pessoas escravizadas nas colônias e os mais pobres, todo esse pessoal ficou de fora da nova definição de cidadão. E isso tudo nos leva à herança mais importante que a Revolução Francesa deixou: a própria ideia do que significa ser um cidadão. E aqui a gente vê a transformação de uma forma muito clara, a passagem de súdito para cidadão. Pensa bem, um súdito serve a um rei e seus direitos são, na verdade, privilégios que o rei pode dar ou tirar. Já o cidadão tem direitos que são dele, que ninguém pode tirar, e ele participa das decisões do país. O poder saiu das mãos de um rei e foi para as mãos do povo. A Revolução Francesa, no fim das contas, deu início a uma conversa mundial sobre o que são direitos, sobre o que é igualdade. Uma conversa que, convenhamos, está longe de terminar. Ela continua até hoje, em cada debate, em cada luta por mais justiça e por mais inclusão no mundo todo.